falar quantos, mais de 20. Então vamos falar de um assunto que está na moda agora em outubro, né? Falando do Outubro Rosa. E o nosso tema é Cuide de você hoje. O que é o Outubro Rosa? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Não é um tema novo. Vamos ver se a gente aprende algumas novidades hoje que vão ajudar a gente a cuidar mais de nós mesmas, né? Só preciso ver a distância para passar. Conseguiu por iniciar a apresentação? Então você vai passando, tá? Só tinha que sair então, então tá bom. Então é um tema que vocês já ouviram muito falar, vocês acham? Falar de Outubro Rosa, falar de câncer de mama, que tem a ver com Outubro Rosa. Vocês acham que vocês têm muitas dúvidas sobre isso ou conhecem muito? Vocês acham que eles conhecem muito ou pouco? Mediano. Sempre vão aprender mais. Então, primeiro, o que é isso, né? O que é o câncer de mama que a gente tanto ouve falar? Então, é um tumor maligno formado por uma multiplicação das células, só que essa multiplicação é desordenada. No nosso corpo, a gente tem multiplicação de células o tempo inteiro. Quando a gente faz um machucado, né, a gente não vê que as células crescem de novo. A gente morde a boca, no dia seguinte, quase eu já tenho aquilo cicatrizado. O crescimento, né, quando é um bebê, vai crescendo, as células estão se multiplicando. Então, naturalmente, isso acontece no nosso corpo e isso é normal. Só que existe uma situação que isso acontece de forma desordenada. E quando essa multiplicação desordenada acontece na mama, isso é chamado de tumor. Ou câncer de mama, né, que a gente pode falar. Infelizmente, isso acontece muito. A gente tem um número que é até um pouquinho assustador, né, se a gente for olhar. A Organização Mundial da Saúde, ela estimou que em 2030 a gente vai encontrar 27 milhões de casos novos de câncer e 17 milhões de mortes. Muito, né? E aí, com um número desse, só nos resta entrar em pânico, será? Qual vocês acham que é o principal tipo de câncer que acomete o ser humano? Em geral. Qual é o principal? Que está em primeiro lugar na estatística. Esse é o que a gente mais tem chance de ter. Vocês sabem? Quer chutar? Câncer de pele, ela disse. Colo de útero também. Alguém quer falar outro? Mama mesmo? A Isabela acertou. O primeiro tipo mais comum é o câncer de pele. A gente diz um câncer de pele não melanoma, que é um que não é muito agressivo. Então, por isso a gente tem que cuidar das pintas que aparecem no nosso corpo, né? Olhar de vez em quando, porque pode ser um câncer de pele. Esse é o principal, é muito fácil de ter cura dele. Existe um que é muito agressivo, mas esse não é tão comum. Depois, em segundo lugar, tem um câncer que acomete os homens, também bastante conhecido, né? O câncer de próstata. A gente tem um mês também que se fala bastante, assim como a gente tem o Outubro Rosa, se fala do Novembro Azul. Então, porque o câncer de próstata acomete também muitos homens. E na mulher, especificamente na mulher, realmente é o câncer de mama, ele está em primeiro lugar. A gente tem uma estimativa de 60 mil casos novos de câncer de mama por ano. Muito, né? 60 mil casos novos. Infelizmente é um número grande mesmo. E aí, de novo, né, a gente fica muito preocupado, a gente precisa de uma notícia boa, então, depois de tantas informações assim. Uma notícia boa é que o diagnóstico precoce possibilita 95% de chance de cura. Então, se a gente descobrir, muita gente vai ter, infelizmente.
Mas se a gente descobrir muito cedo, ou se a gente fizer algumas coisas para prevenir, a gente vai aprender algumas delas hoje, a gente tem uma chance de cura de praticamente 100%. Isso é uma ótima notícia, não é? Para a gente saber de onde veio o Outubro Rosa, não sei se vocês sabem, começou nos Estados Unidos, começaram a fazer muitos eventos, muitos programas de prevenção isoladamente, e aí se decidiu então juntar tudo isso e estipular um mês que todo mundo ia concentrar as atividades, um mês no ano que a gente ia dar um gás maior para a gente prevenir o câncer de mama e falar mais sobre ele. Isso começou mais ou menos em 1990, não faz tanto tempo assim. E aí começou com uma corrida, que alguém fez uma corrida para arrecadar fundo, para ter mais dinheiro para pesquisa. E aí também, a partir disso, outros países, como o Brasil, começou também a falar sobre o Outubro Rosa. E alguns monumentos em todo o país, assim como esse é um daqui lá de Campinas, não sei se alguém já viu a Torre do Castelo, é lá perto da minha casa, eu tirei essa foto, eu acho linda. Nesse mês de outubro, alguns monumentos importantes do país se iluminam de rosa também para a gente lembrar e chamar nossa atenção. Pode ir. Primeiro, para a gente ter uma chance ótima de cura, igual a gente viu naquela notícia boa, a gente tem que se conhecer. Então, primeiro a gente tem que saber do que é formado essa mama, que tem uma chance tão grande de ter esse problema, né, que a gente tanto teme. Basicamente, a nossa mama é formada por gordura, algumas células que são as famosas produtoras de leite durante a amamentação, que parecem um cacho de uva, e mamilo e tecido muscular e pele ao redor. A maior parte é gordura, tanto que quando a gente aperta, né, ela é mole, porque é muita gordura, e tem algumas partes mais endurecidas, que são essas células produtoras de leite. O que faz com que a gente tenha risco de ter o câncer de mama? Que fatores que influenciam nesse número tão grande de casos de câncer? É uma interação muito complexa, tem vários fatores que vão se misturar e vão se interagir para fazer com que a gente tenha mais ou menos chance de ter o câncer de mama. Então aqui diz que é uma interação, é uma junção de várias coisas, uma junção da genética, uma junção dos nossos hormônios e uma junção do meio ambiente. Tudo isso misturado é o risco da gente desenvolver o câncer. Ao longo da vida, a gente acumula algumas coisas, aqui fala meio ambiente, além de hormônios. Tem coisas que a gente não tem como mudar, né? A genética, isso eu não mudo, mas tem coisas que a gente consegue mudar. Isso vai se acumulando ao longo da vida e vai deixando a gente com mais ou menos chance de ter o câncer de mama. Vou falar rapidamente os principais fatores. O principal é a idade. Quanto mais velho a gente fica, mais chance a gente tem de ter câncer de mama, principalmente depois de 50 anos, com a menopausa. Resumindo tudo isso, tudo tem a ver com o hormônio feminino. Qual que é o principal hormônio feminino, vocês sabem? O estrogênio. Ele é um hormônio que atua na proliferação das células, no crescimento das células. Todo mês a gente tem o útero, né, o ovário produzindo o óvulo, o útero se preparando para a gestação, com crescimento de célula o tempo inteiro. O estrógeno faz isso. Mas ele sendo um hormônio que estimula o crescimento de célula, lembra que o câncer é um crescimento de célula só que desordenado? Às vezes a gente tem alguns fatores que vão ajudar a gente a ter esse crescimento desordenado e causar o câncer. E o estrógeno, que é o nosso hormônio, infelizmente aí não está muito nos ajudando. Então, quando tem a menopausa, acontece às vezes um desequilíbrio hormonal e outras situações que vêm interagindo e que ajuda no desenvolvimento do câncer de mama. Dificilmente a gente tem antes dos 35, não é? Não quer dizer que não ocorre. Ocorre também, mas principalmente depois dos 50. Esse é o principal fator de risco. E ainda bem, a população hoje vive muito mais, não é? Antigamente, com 60 anos, já as pessoas morriam. Hoje a gente vive muito,
A tecnologia em saúde avançou muito, a gente vai viver muito mais. Então, por isso que o câncer também aumentou muito mais. Algumas coisas aqui a gente não consegue mudar na nossa vida. Algumas questões relacionadas à vida reprodutiva também influenciam no desenvolvimento do câncer, na predisposição de ter. Então, quem tem mais chance de ter? Quem teve uma menstruação muito cedo, quem não tem filho, quem teve gestação, a primeira gestação depois dos 30, quem nunca amamentou, quem teve menopausa tardia ou quem faz reposição hormonal por muito tempo. Tudo isso mexe no nosso hormônio, mexe no estrógeno. Quando a mulher fica grávida, o estrógeno diminui. E aí isso é bom. Então a mulher fica um tempo longo da vida dela com um nível de estrógeno menor. Então por isso que essas questões reprodutivas são fatores que ajudam a não ter câncer de mama. O que mais? Além dos fatores reprodutivos, radiação ionizante também é um fator conhecido. Muito raio-x e principalmente se precisou fazer radioterapia por tratamento de outro tumor. Isso mexe na nossa célula e ajuda a ter um câncer como o de mama. O fator genético, acho que é o que todo mundo sabe, né, que é um fator importante. Então, se a gente tem mãe ou irmã que teve câncer de mama, se eu fiz um teste de sangue que comprovou que eu tenho um gene que favorece eu ter câncer de mama, e na minha família outras pessoas têm câncer de mama, tudo isso predispõe. Mas será que isso predispõe muito ou pouco? Muito? Médio? O que vocês acham? Apenas 10%. 10% é o fator de risco relacionado à genética. E não quer dizer que quem teve mãe ou irmã vai ter, mas tem chance maior do que quem não tem mãe ou irmã de 10% a mais. Só isso, não é tanto. O que mais que é fator de risco? Aí agora, lembra que é uma interação complexa entre genética, hormônio e meio ambiente? Então tem um monte de coisa que a gente pode mudar na nossa vida que fazem com que esse risco diminua. Por quê? A obesidade é um fator de risco grande, comprovado cientificamente, que aumenta a chance de ter câncer de mama. Porque o acúmulo de células adiposas no corpo fazem com que a gente produza mais estrógeno, que é aquele vilão, né? Uma dieta gordurosa, consequentemente, né, vai levar a gente à obesidade, e isso é um fator de risco muito importante. O sedentarismo e a ingestão alcoólica, porque o álcool ele é tóxico e ele ajuda, predispõe a ter qualquer tipo de câncer, dentre eles o câncer de mama. Então aqui a gente tem fatores muito importantes que correspondem muito mais do que 10% de chance de ter câncer de mama, quando a gente não consegue mexer nisso aqui. E isso, felizmente, é algo que, não estou dizendo que é fácil, mas a gente pode mudar algumas dessas coisas na nossa vida, para a gente diminuir a chance de a gente ter um câncer de mama. Então, é essa interação toda que faz com que a gente tenha um câncer de mama. Não é uma coisa única, não é só a genética, ou não é só o meio ambiente, né? Tem uma interação em coisas que a gente acumula ao longo da vida. Como que eu sei, então, como eu posso descobrir algum sinal, algum sintoma que eu posso ver em mim que ajude eu a descobrir logo? Acho que o principal, todo mundo já ouviu falar, né? Um nódulo, um caroço, em geral não dói, por isso que se doesse logo, né, ia ser bom, porque já ia procurar ajuda logo. Mas não dói, ele às vezes é muito pequeno, ele em geral é duro, e se conseguir palpar bem, ele não é bem redondinho, ele é meio irregular. Às vezes a pele muda, fica meio espessada, fica igual uma casca de laranja. Às vezes tem dor, o mamilo às vezes fica alterado, pode ficar vermelho, pode sair algum líquido do mamilo, às vezes sai de um só e às vezes é um líquido com um pouco de sangue. Sair líquido do mamilo acontece em determinada época do ciclo menstrual.
mas em geral vai acontecer dos dois lados e é muito pequena quantidade e é transparente. E linfonodos, que são aquele que a gente chama de íngua, normalmente aparece mesmo quando a gente tem uma infecção. Mas se eu não tenho infecção nenhuma e não some, é algo que a gente tem que pensar e procurar uma ajuda para ver se está tudo bem. Que são os carocinhos que ficam embaixo do braço. Mas ele isoladamente não quer dizer que tenha câncer. Então, muita notícia tensa, né? Vamos ver se a gente tem algumas coisas boas agora. Além de a gente ter... O importante é a gente conhecer esses fatores de risco para a gente conseguir ver onde que eu posso agir, né? Para mudar alguma coisa na minha vida. E aí, na área da saúde, a gente fala em rastreamento e detecção precoce. Detecção precoce eu vou descobrir mais rápido. E rastreamento, existem várias coisas que tem aí pela saúde que vai investigar em todo mundo, na população sem doença, vai investigar nas pessoas saudáveis se tem alguma coisa, vai rastrear para tentar encontrar alguma coisa. Por quê? Se a gente descobre precocemente o quanto antes, a gente diminui a chance de mortalidade em 30%. Então a gente vai diminuindo muito o insucesso, né? Aquilo não dá certo se a gente descobre o quanto antes. 1/3 dos cânceres pode ser curado se a gente descobrir o mais rápido possível. Que estratégias a saúde tem hoje para a gente rastrear e descobrir precocemente? A melhor estratégia é a mamografia. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Mamografia. Que é um exame que usa uma dose bem baixa de radiação e que consegue detectar aparecimento de nódulos muito pequenos na nossa mama. Ultrassom também vê, mas não consegue ver tão bem. Esse é chamado de padrão ouro. É o melhor exame que é feito para descobrir tumor, essa célula alterada, o menor possível. E aí o Ministério da Saúde, que dá as legislações de quando a gente tem que fazer isso, a partir de estudos científicos, tem a recomendação de que as mulheres entre 50 e 69 anos façam mamografia a cada 2 anos. Então, a partir dos 50, essa é do Ministério da Saúde. Tem outra recomendação, já falo. Outra coisa, exame clínico da mama. Exame clínico é quando um profissional da saúde examina você. Então é muito importante que a gente tenha periodicamente consultas médicas para ser examinada. Em geral é o ginecologista, né, que faz isso no mínimo uma vez ao ano. Então esse exame clínico é outra estratégia muito importante. E garantia de acesso, o Ministério da Saúde fala que o Brasil tem que garantir o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e ao segmento das mulheres que tenham alterações. Tem uma outra recomendação que é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que fala que esse rastreamento tem que ser feito por meio de exame clínico, que é exame com um profissional da saúde, fazendo esse exame anualmente a partir dos 40 anos. E essa sociedade também recomenda a mamografia anual a partir dos 40 anos. Principalmente se tem caso na família, com certeza é uma recomendação importante. O acesso a esse exame não é tão fácil em algumas regiões do país. Então, o mínimo que dá para fazer é a partir dos 50 a cada 2 anos. Se você tem condições de ter acesso, a partir dos 40, claro que tem que avaliar cada caso, talvez seja bom para você também fazer anualmente esse exame. E claro, o exame clínico, consultas médicas anualmente, com certeza. Outra estratégia, então é a mamografia, exame clínico, e outra estratégia que acho que também todo mundo já ouviu falar, é o autoexame das mamas. Hoje a gente até mudou um pouquinho o termo, tanto faz mudar o termo, mas se mudou para autopalpação, porque exame mesmo é o exame do profissional de saúde, o médico ou enfermeiro às vezes
você consulta nos postos de saúde com o enfermeiro. Autopalpação, por quê? O importante é conhecer o corpo. Não quer dizer que a gente tem obrigação de fazer de um jeito específico. O importante é a gente fazer isso todo mês, conhecer a nossa mama, conhecer o corpo, porque qualquer coisinha diferente que aparecer, a gente vai descobrir, a gente vai identificar. A melhor pessoa que vai identificar isso somos nós mesmas. Mais do que o profissional de saúde, que às vezes você vai demorar um ano para vê-lo de novo, né? Ou às vezes mais, que infelizmente às vezes demora mais que isso. Por que isso é importante? Porque 90% de todos os nódulos que são encontrados nas mamas, quem encontra é a mulher. Então quase todos que encontram é a mulher. Imagina se você não faz isso, você não vai encontrar. E aí quando alguém te examinar, ele já pode estar maior e o sucesso do tratamento vai ser menor. Então é muita coisa, né? Então é muito importante que a gente conheça e faça isso. Em geral, quando a gente pergunta assim, quem faz o autoexame todo mês? Em geral, muito pouca gente levanta a mão. Pensem em vocês, se vocês fazem ou não. Como fazer? Tanto faz. Importante a gente estabelecer um tipo de movimento que a gente faz sempre igual, circular, de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. O importante é palpar sempre toda a mama, estabelecer uma rotina, escolhe um período no mês que você vai sempre fazer. Isso é importante. Então a dica é conhecer o próprio corpo, não precisa de um jeito específico. Em geral é ensinado se olhar no espelho, sem roupa, braço para baixo, braço para cima, porque quando tem alguma alteração, às vezes a pele fica repuxada, a gente começa a ver alterações, mesmo sem palpar, só de olhar. Então o importante é a gente fazer sempre, só fazendo sempre vai conhecer. Porque se eu faço uma vez no ano, eu acho um carocinho, às vezes não é nada, mas eu nem sei se aquilo estava lá mês passado ou não estava, né? Porque a gente não tem esse hábito. Então esses são os principais pontos, né, de prevenção que a gente pode fazer. E se descobrir que a gente tem um câncer de mama, o tratamento então feito inicialmente é muito eficiente, a chance de cura é muito alta e em geral é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Depende, claro, de cada caso individual. Às vezes só cirurgia é suficiente, às vezes precisa da quimioterapia, que é o uso de medicamento, e às vezes precisa de radioterapia, que é o uso de radiação, que consegue destruir a célula que está crescendo de forma errada no corpo. Uma lei importante que não sei se todas vocês já ouviram falar, é uma lei de 2012 que diz que quando diagnosticado as intervenções terapêuticas, o tratamento, qualquer que seja, qualquer tratamento que você precise, tem que começar em até 60 dias. Isso a gente tem a lei, então a população tem que batalhar por isso, em até 60 dias começar o tratamento, porque quanto antes começar, mais chance de cura. Infelizmente, às vezes a realidade do Brasil não dá conta disso, mas existe uma lei. Então, tendo uma lei, favorece, né, que a gente consiga alcançar alguns resultados. E para a gente quase terminar, deixa eu ver quanto tempo já foi, não sei, sumiu. Eu vou mostrar aqui algumas frases e vocês vão dizer se vocês acham que essa frase é mito ou verdade. Então, mito, assim, é mentira, ou se aquela frase é verdade em relação ao câncer e também câncer de mama, tá? Então, vamos ver a primeira. O excesso de gordura corporal aumenta o risco de ter câncer. Mito ou verdade? Verdade, né? Agora a gente já sabe, então, que o excesso de gordura, a própria célula de gordura produz estrógeno, produz produtos inflamatórios no corpo com o passar do tempo, produz muita insulina, além de causar outras doenças, também ajuda a gente a ter mais risco de ter câncer de mama, infelizmente.
Outra, atividade física previne o câncer, independentemente da perda de peso. Então, eu tenho que perder peso para prevenir. É mito ou verdade? É meio a meio, eu acho, né? Tinha que ter uma plaquinha assim, né? Para subir, mito ou verdade? Então, vamos ver essa atividade física. Verdade, olha que bom, né? Não preciso ficar perdendo peso para ficar feliz com a atividade física. A gente pode ficar feliz em fazer exercício mesmo se eu não perder peso, porque isso estimula a organização dos hormônios no nosso corpo, melhora a resistência à insulina, melhora outras coisas. Então, claro que perder peso é ótimo, mas mesmo se a gente não perde peso, em relação ao câncer de mama e aos cânceres de forma geral, a gente já está sendo protegido. Então, é verdade. Existem alimentos milagrosos que podem curar o câncer. Não tem nenhum que faz um milagre. Todo mundo acha que é mito? Mito. Infelizmente, né? Se tivesse alguma coisa milagrosa, seria ótimo, né? Mas não tem. Não tem um alimento específico, mas existem vários alimentos protetores. O importante é a gente ter uma dieta variada, aquela famosa frase do prato colorido, né? Porque com o prato colorido a gente tem vários nutrientes diferentes. Isso é um fator que protege a gente de ter câncer. É possível evitar o câncer a partir da alimentação. Verdade ou mito? A maioria acha que é verdade, pelo menos quem respondeu. Tem várias que não responderam. Alguns acham que é mito. Vamos ver então? Verdade. Não existe um alimento milagroso, mas uma alimentação saudável previne, principalmente frutas, verduras e coisas não processadas, que são aquelas que já vem pronta, né? Fácil de comer, que é só esquentar. Tudo isso não é bom. Então, os nutrientes que tem nos alimentos naturais, eles têm substâncias que previnem o desenvolvimento de vários outros cânceres, não só o câncer de mama. Tem vários alimentos comprovados já para câncer de próstata, para câncer de intestino, de estômago, vários são comprovados. Grande parte dos refrigerantes possuem um corante que possivelmente favorece a formação do câncer. Não é mito isso, será? Esse é unânime. Então ninguém toma refrigerante aqui? Então, infelizmente é verdade também. Os refrigerantes, ele tem uma substância, a gente nem precisa saber o nome dela, mas tem uma substância que é classificada como potencialmente cancerígena. Não quer dizer que tomar refrigerante dá câncer, ok? Não vamos falar isso, que daí também não é verdade. Mas os corantes têm substância que é considerada potencialmente cancerígena. Então, melhor tomar cuidado. O que mais? Exposição ao forno micro-ondas pode causar câncer. Verdade ou mito? A maioria acha que é verdade. Será que a gente vai ter que tirar o micro-ondas da nossa cozinha? Vamos ver. Mito, graças a Deus é mito. A radiação lá do micro-ondas age de uma forma diferente, que só esquenta as moléculas, né, da água. Não é aquela molécula igual o raio-x, igual uma radioterapia que consegue entrar na célula e alterar o DNA da célula. Mas, quando eu li sobre isso, falava que se o micro-ondas está com a porta dele quebrada, é muito importante que seja consertado, porque muito tempo recebendo a radiação do micro-ondas pode não ser saudável, mas não causa câncer. Outros benefícios da ingestão de frutas, legumes e verduras na prevenção de câncer superam o mal que o consumo de agrotóxico causa.
O agrotóxico a gente já ouviu falar também que causa câncer, dentre outras doenças. Então, será que compensa comer fruta mesmo tendo agrotóxico? É verdade, os benefícios compensam. Claro que a gente não quer comer agrotóxico. Se for possível, se a gente conseguir achar e ter certeza, né, que aquilo não tem agrotóxico, que é muito difícil no nosso dia a dia hoje, seria bom. Mas ainda assim compensa, porque legumes e frutas são muito saudáveis e tem muitos nutrientes protetores para nos prevenir contra o câncer. E é importante lembrar que até as coisas que são processadas também podem ter agrotóxico. Então não é porque a gente só come coisa de latinha que eu não tenho agrotóxico, também tem, infelizmente. Mais um, aquecer alimentos ou adicionar os alimentos quentes a recipientes plásticos pode aumentar o risco de câncer. Verdade ou mito? Já ouviram falar disso? Ultimamente estão falando mais disso, né? Então, será que a gente pode, a gente gosta de tirar as coisas da panela e pôr nos tupperwares da vida e guardar na geladeira? Posso colocar o alimento quente na vasilhinha de plástico? Depende. Vamos ver então se isso é verdade. A Fabi já foi antes. Verdade. Ela estava muito curiosa, já pôs. E infelizmente é verdade. Os recipientes, alguns, talvez depende, né, por causa disso que alguns falaram. Alguns recipientes plásticos liberam uma determinada substância que é cancerígena. Como a gente nunca vai saber se aquele plástico tem ou não uma determinada substância, é melhor a gente então não colocar coisa quente em vasilhinha de plástico, porque ele libera a substância que causa câncer. Até o café quente, super quente, no plastiquinho, no copinho. Quem gosta muito de café também, o café com determinados adoçantes também liberam substâncias cancerígenas. Não é para o câncer de mama nesse caso, mas eu parei de usar sucralose depois que eu vi essa pesquisa. Libera a substância que causa câncer. Não é todo adoçante, é a sucralose. Outro, desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama. Mito ou verdade? A gente ouve algumas notícias vindo pelo WhatsApp disso também. Novo batom. É mito ou verdade? Mito, tomara que seja, né? Mito. Então não causa câncer. O desodorante não tem o poder de entrar na célula e causar uma alteração dentro da célula para causar o câncer. E a última, emoções negativas e estresse podem causar câncer de mama. Unanimidade, é verdade. Então, o estresse pode causar câncer. Ficar muito triste. Tem gente que acha que não. Vamos ver. Infelizmente é verdade. Porque tem a ver com o nosso sistema imunológico, é o sistema de defesa. Quando a gente fica muito triste, não sei se alguém já experimentou isso, fica gripado, fica com dor de garganta. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa. Quando a gente fica numa situação, num período muito grande de estresse, a gente libera substâncias no corpo, como cortisol, que fazem com que com que o nosso sistema de defesa fique deprimido, não consiga trabalhar muito bem. E a gente tem várias coisas no nosso sistema de defesa que fazem com que a gente previna esse crescimento desordenado da célula. Então, infelizmente, é verdade. Então, a gente também tem que achar meios de minimizar o estresse no nosso dia a dia e achar situações que possam melhorar o nosso emocional, né? Então, resumindo tudo isso bem rápido, a gente tem um monte de fator de risco que a gente pode modificar. Isso é uma notícia boa. Então, tem coisas que eu não posso mudar na minha vida, mas tem coisas que eu posso. Então, tomara que a gente tenha muita energia para conseguir mudar algumas coisas e para a gente fazer bem para nós mesmos, né? Então, exercício físico é muito bom, alimentação é muito bom. Aqui fala de alimentação. A alimentação não previne, mas
mas é comprovadamente um fator protetor. Então, quem amamentou esse tempo está livre do estrógeno e aí está mais protegido contra o desenvolvimento do câncer de mama. E coloquei aqui o ômega 3, porque esses dias eu li uma reportagem sobre isso. Pode passar a outra, Fabi? Onde tem ômega 3, né? Muitos peixes, linhaça, abacate, chia, vários peixes tem muito ômega 3. E o ômega 3 está sendo muito estudado e está vendo que ele tem um poder anticâncer. Ele consegue destruir algumas células que estão se desenvolvendo. Então, ter esses alimentos no nosso dia a dia é muito bom. E aí, finalmente, a gente falou, né, de muita coisa importante do nosso corpo, né, da nossa saúde do nosso corpo. Só que o ser humano não tem só corpo, tem? A gente tem também alma e a gente também tem espírito. Então é como se a gente tentar num tripé, né? Já viram um tripé, aquelas 3 perninhas? Se uma dessas... Isso é um tripé, olha só, perfeito. Se a gente tirar uma dessas perninhas, o que vai acontecer? Vai cair. Então a gente tem um corpo, é um tripé, é uma perna. A alma é outra perna, o espírito é outra perna. A gente tem que cuidar de cada uma dessas perninhas para a gente ficar saudável como um todo. A gente falou até agora de várias coisas do nosso corpo, né? Para a gente deixar o nosso corpo saudável. Mas a gente tem que saber também que o ser humano é composto de alma e também tem um espírito. O que é isso? O corpo a gente sabe. Pode ir. O corpo é isso que a gente está enxergando, né, um no outro. A gente aprendeu hoje um monte de coisa que a gente pode fazer para melhorar a saúde do nosso corpo. Mas a gente tem também a alma, que ela é composta da nossa mente, das nossas emoções. Todo mundo conhece as emoções, né? Estou alegre, estou triste, estou com raiva. Tenho minhas vontades, né? Tem a mente que controla muitas coisas. Isso é a nossa alma. A gente também tem que cuidar da nossa alma. Acho que foi mês passado que aqui teve uma palestra de depressão, não foi? Falando de algumas coisas importantes a gente cuidar da nossa alma. Então existem algumas maneiras de cuidar disso. E também a gente tem outra parte do nosso ser, que é o espírito, que tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com achar um sentido para a vida. Todo mundo quer achar algo a mais que só acordar, trabalhar, dormir, viver e morrer. A vida tem que ter algo mais do que isso. Isso cada um encontra de um jeito o sentido para a sua vida. E todo mundo quer achar esse sentido. Isso tem a ver com outro órgão que a gente tem, que é o espírito. Então a gente tem essas 3 partes. E a gente tem que aprender a cuidar dessas 3 partes. O espírito é o órgão que a gente tem, que também Deus criou para conter Deus dentro de nós, que pode ser o sentido da nossa vida e que muitos encontraram isso como sentido da sua vida. Aqui tem uma frase da Bíblia bonita que fala dessas partes do corpo que a gente tem, parte do ser humano. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, mostrando que a gente tem um corpo, quando a gente está alegre, que é a nossa alma, até o nosso corpo fica feliz, a gente fica mais bonito. E também reflete na nossa parte espiritual. Outra frase bonita: o coração alegre é bom remédio. Então, como que eu cuido da alma também, né? Essa questão de emoções. Ter um coração alegre é um remédio que também pode curar um monte de coisa da nossa alma, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Essa tristeza também reflete nas outras partes do nosso ser. E falando do espírito, que é uma parte que às vezes as pessoas não conhecem muito, né? A gente ouve mais falar do corpo, da alma. Como que eu faço então para ter o meu espírito bem cuidado e cheio, né? Tem outra frase da Bíblia que fala um pouco disso, de como que a gente pode cuidar do espírito. Fala que a gente pode encher o nosso espírito falando com salmos, falando hino, cantando, igual a gente cantou agora no começo, dando graças por tudo, ter gratidão pelas coisas da nossa vida, né? Pelas boas e até pelas ruins que fazem parte, né, de toda a história do ser humano. Então tudo isso é bom para o nosso espírito também. Então assim a gente consegue entender como que é o nosso corpo
e como que a gente pode, como é o corpo não, como é o nosso ser, né? Que tem essas 3 partes, para a gente sempre lembrar de cuidar um pouquinho de cada uma dessas partes. E agora eu queria chamar a minha mãe, Taíta, que vai complementar, dando algumas dicas, outras dicas de como cuidar dessas partes do ser humano. Boa noite, gente. Eu acho que talvez eu não precisasse nem falar mais nada, porque eu acho que ela já explicou tanto que nem precisa muito. Mas como ela falou, é muito importante mesmo nós cuidarmos do nosso corpo, se prevenir. Eu até recebi um vídeo que eu achei muito interessante sobre algumas estatísticas. E ele falava assim que é muito difícil, por exemplo, você ter um filho que seja gêmeo. A estatística, a chance de você ter um filho gêmeo é entre 1 a quase 4.000 pessoas. E mesmo assim você acha que seu filho é o mais inteligente. A chance, por exemplo, de um avião cair é de 1 a quase 89.000. E mesmo assim a gente morre de medo de entrar no avião. A gente segura quando tem turbulência. E também a chance da gente ganhar na loteria, gente, é de 1 a cada 50 milhões. E mesmo assim, a gente faz plano cada vez que joga, o que vai fazer com o dinheiro, né? Mas a chance de uma mulher ter câncer de mama é de 1 a cada 10 mulheres. Realmente eu fiquei chocada. Eu falei, gente, a gente realmente precisa se cuidar, precisa se prevenir, precisa incentivar outras pessoas, né, também a se prevenir, porque, como ela falou, é algo que pode salvar a prevenção, né? Então a gente tem esse corpo, que é a parte visível, que realmente precisa ser cuidado. Nós temos a nossa alma, que nem foi colocado aqui, que tem mente, vontade e emoção. Qual que é a parte predominante desses 3? A mente, a vontade ou a emoção? A mente, né? Porque depende daquilo que você pensa, vai influenciar todo o resto. A sua emoção, vai influenciar a sua vontade. Então é muito importante aquilo que ocupa o seu pensamento. Você guardar de maus pensamentos. Paulo, ele não era um psicólogo, o apóstolo Paulo, mas ele já falava tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso entendimento, os vossos pensamentos. E a paz de Cristo, ela vai encher o teu coração e tal. Então, essa é uma das maneiras de cuidar, né, da nossa alma. Mas também a gente foi feito com o outro lado, que é o Espírito. Quando o Senhor foi criar o universo, Ele fez com a palavra. E Ele falou, haja luz e houve luz, e assim sucessivamente, né? Mas quando Ele foi criar o homem, gente, Ele fez de uma forma muito especial. Ele pôs a mão, Ele sendo Deus, Ele fez um boneco de barro, sabe? Ele fez um boneco de barro. E aquele boneco, ainda ele não tinha vida. E o que Deus fez? Ele soprou para dentro da narina daquele homem. E ele faz aquele boneco, e ele passou a ser alma vivente. O homem, se você for olhar, os componentes que tem na terra e os componentes que tem no homem são muito parecidos, né? Nós realmente vivemos no pó da terra. Só que a nossa essência vem de Deus. Nós temos algo de Deus dentro de nós. Esse sopro, esse espírito dentro de nós, que ele é exclusivo para receber a vida de Deus. Deus, quando nos fez essa alma, Ele não nos quis fazer como um robô. Ele podia muito bem fazer isso. Eu acho que se eu fosse Deus, eu teria feito isso, gente. Tipo, todo mundo vai me servir agora, vai me adorar, não precisa nem ter opinião muito, porque para não dar confusão que nem dá hoje. Mas a vontade de Deus era que o homem espontaneamente escolhesse Ele, que o homem espontaneamente amasse Ele. E por isso Ele criou uma alma, porque o próprio Deus também tem uma alma. Ele teve uma vontade a nos criar, sabe? Ele se emocionou, Ele nos amou. E assim, no Espírito, que nem a Aline
já comentou, tem a intuição, a comunhão e a consciência. Quem aqui nunca teve experiência de falar assim: ah, eu fiz tal coisa, mas minha consciência ficou pesada? A gente tem essa consciência. Ou então, ah, eu fui em tal lugar, mas minha intuição já dizia que eu não deveria ter ido. Então, mostrando realmente que a gente tem esse lado. E a gente tem a questão da comunhão também. Com o pecado, o homem ele foi corrompido. E essa parte, ela foi mortificada. Mas graças a Deus, que Deus, ele não desistiu do homem. Deus, ele não desistiu do plano dele. Ele não desistiu de mim, ele também não desistiu de nenhuma de nós. E o que aconteceu? E também assim, olha, uma prova de que realmente a gente tem um espírito. Se você for pegar um índio, por exemplo, ele pode estar lá no meio do mato, ele nunca teve contato com a civilização, ele não teve contato com religião nenhuma, mas você vê, por exemplo, que ele adora uma pedra, ele adora o sol, ele adora a lua, porque dentro do homem tem esse anelo, essa parte de Deus que precisa desse relacionamento com Deus. E mesmo cientificamente foi comprovado, sabe? Eles fizeram um estudo científico, nada a ver com religião, e eles descobriram que aqueles que se reúnem normalmente como igreja, eles têm uma qualidade de vida melhor, sabe? Ele tem uma recuperação mais rápida, assim também como aqueles que oram, mostrando os benefícios que a oração é causa no organismo humano, comprovando realmente que dentro de nós há essa necessidade, que até o imunológico de uma pessoa, ela melhora quando ela tem o hábito da oração. Então isso comprova assim, várias coisas que nós temos no nosso interior. Só que nem estava falando, né? Essa parte foi corrompida. E também a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no interior do homem. Eu queria saber com vocês assim, o que pode encher uma eternidade? Será que uma casa? Um carro? Será prazeres? Na verdade, o que pode preencher algo que é eterno é só outra coisa que também é eterna. E Deus é eterno. E graças a Deus, quando Deus aconteceu tudo isso, né, que foi corrompido, ele não desistiu. E ele veio até nós. Ele veio como homem, ele passou por todo tipo de situação, ele experimentou a natureza humana e ele se aproximou das pessoas. Ele se aproximou das pessoas independente da condição que ela estava, da sua situação. E ele veio mostrar para o homem que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar aquele homem. E ele veio mostrar que ele era a resposta para todos os tipos de situação, de toda a necessidade humana. E um dia, os discípulos, quando Jesus tinha morrido, eles estavam trancados no lugar, sabe? Eles estavam morrendo de medo porque Jesus tinha sido crucificado, e eles estavam sendo perseguidos, então eles estavam ali trancados, e Jesus apareceu naquela sala onde eles estavam. E a primeira coisa que ele falou foi: paz seja convosco. Porque aonde Jesus está, aí chega a paz, sabe? Independente da situação do medo, da tribulação, da insegurança que eles estavam naquela hora, mas quando Jesus chegou, a paz chegou. E assim, não somente isso, ele morreu no lugar de cada um de nós, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele se tornou o Espírito, para poder entrar nesse Espírito do homem. Porque como homem, assim, de carne e osso, ele não poderia fazer isso, não tinha como ele entrar. Mas ele se tornando o Espírito, ele podia entrar e completar esse homem. E quando eles estavam ali dentro, Jesus entrou e soprou novamente. E falou para eles: recebei o Espírito Santo. Esse segundo sopro foi a nova oportunidade que Deus deu ao homem
para ele se relacionar novamente com Deus. E Ele quer que hoje nós que temos esse livre-arbítrio, também possamos escolher receber esse sopro para dentro de nós. Aquilo que tinha sido perdido por causa do pecado, o Senhor restaurou. Aquela comunhão que tinha sido perdida, Deus veio e restaurou. E entrou no homem para nós nos misturarmos com Deus e ter esse relacionamento vivo. Não é um relacionamento de religião, mas é um relacionamento de amor, um relacionamento de vida com o homem. Então, assim, nesse momento, eu queria que cada um fizesse essa escolha. Assim, Deus deseja, né? Que cada um faça essa escolha, que não seja algo forçado, mas que seja algo do coração mesmo, algo vindo lá do nosso interior. Assim como o Senhor desejou, que nós possamos desejar, fazer essa escolha de receber esse segundo sopro, essa nova oportunidade que Deus dá. Aqueles que já receberam esse segundo sopro, que possam restaurar a comunhão com Deus, que aproveitem esse momento para restaurar esse contato vivo com Deus. E aqueles que nunca tiveram essa experiência, que possam aproveitar agora para ter essa experiência. Então eu gostaria que todos abaixassem a cabeça, fechassem os olhos e repetissem comigo uma oração que venha da minha boca, mas que possa vir do coração de cada um, que não seja meramente uma repetição, mas que seja uma escolha verdadeira, algo que você está escolhendo nesse momento, de poder restaurar esse relacionamento com Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu te agradeço por nunca desistir de mim, por me buscar aonde eu estava e me trazer de volta para um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu te escolho. Eu escolho receber esse sopro, esse Espírito para dentro de mim. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso de renovação do teu sangue para me lavar de todo pecado. Eu quero deixar tudo para trás e de tomar como a minha vida. Senhor Jesus, seja minha paz, o meu conforto. Vem preencher, Senhor, cada parte do meu ser. Tirar todo o vazio do meu interior e ser a minha alegria e a minha paz e ser o meu Senhor. Obrigada, Jesus, por nunca desistir de mim. Amém. Salvação,
vem, então eu peço para todo mundo se levantar e a gente vai cantar mais uma vez, ok? Você vai querer que eu cante?